Ele tinha um pai, ele tinha um irmão, e dentro da sua casa, um determinado dia na sua vida, ele resolveu pedir àquele pai parte que lhe cabia da herança a ele. Ele resolveu pedir àquele pai as riquezas do pai e parte da herança que o seu pai tinha para dar a ele. E a palavra nos fala que aquele filho, então, pegando parte dessa herança, parte da herança do seu pai, saiu pelo mundo afora e a gastar essa herança de uma forma indissoluta na sua vida, sobre todos os dias da sua vida. Amados, como muitas vezes nós somos tardios para compreender a riqueza que existe na casa do nosso pai, para compreender a riqueza que existe na casa daquilo que Deus tem reservado para nós. E muitas vezes na nossa vida nós somos lentos para compreender aquilo que Deus quer proporcionar a cada um de nós. Então aquele filho saiu pelo mundo afora com aquela riqueza, a gastar aqueles bens materiais, aquilo que ele tinha pegado da parte do seu pai. Eu imagino que o coração daquele pai ficou completamente triste ao ver aquela atitude daquele filho. Porque, amados, nós só pegamos parte da herança ou a herança quando somente os nossos pais vêm a falecer. Aquele filho naquele instante estava decretando que o pai dele, no coração dele, estava morto. Que aquilo que o pai tinha na sua casa para ele não era mais importante. Que aquilo que o pai tinha dentro da sua casa para a vida dele não servia mais. Ele queria buscar coisas lá fora que pudesse preencher o seu coração, e não sabia ele que a riqueza estava dentro da casa do seu pai. Não sabia ele que a alegria estava em estar diante do seu pai, da sua família e daquilo que o Senhor tinha reservado para a vida dele. Amados, nós vamos ver que aquele filho, ele então foi para uma terra distante, e ali ele começou a gastar todos os seus bens, mas chega um determinado dia na vida do homem que ele não tem mais nada com que gastar no mundo, e aquele filho fala que ele começou a se alimentar, ele não tinha com que comer, tinha gastado todos os seus bens, e ali ele começou a se alimentar daquilo que os porcos comiam. Olha onde chegou o estado daquele filho, a se alimentar daquilo que os porcos comiam. E então um belo dia ele caiu em si, nos diz a palavra. Ele refletiu consigo mesmo: até na casa do meu pai, os empregados do meu pai têm mais riqueza do que isso e comem banquetes melhores do que esse. Irei ao meu pai e direi a ele: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me ao menos como um dos teus empregados. Amados, essa história é uma história no qual eu me admiro muito, no qual eu admiro muito diante da palavra de Deus, porque é a história da minha conversão. É a palavra no qual o Senhor um dia lançou no meu coração e disse para mim que Ele me amava de uma tal forma que pudesse mudar a minha vida, como eu não podia ter sentido o amor maior naquilo que eu buscava no mundo, o amor que Deus tinha revelado para a minha vida. E aí, amados, eu pude perceber nessa passagem que existia algo na casa de Deus que estava reservado para mim, assim como está reservado para você. E muitas vezes, amados, nós saímos diante da casa de Deus, e aqui na palavra sair da casa de Deus não quer falar justamente um estado físico na igreja do Senhor, mas quer falar a nossa pessoa em constância, intimidade com Deus, assim como nós cantávamos no início. Deus não quer agora apenas servos, mas Deus quer fazer de nós amigos, em estarmos em uma intimidade com Ele profunda dentro da tua casa. Amados, muitas vezes na nossa vida nós pensamos que dentro da casa de Deus não está bom para nós. Nós pensamos que diante de Deus não está bom para nós, e nós também tomamos a atitude deste filho pródigo, e começamos a sair pelo mundo afora, pelas coisas da vida, e a experimentar aquilo que o mundo tem nos dado, aquilo que as coisas do mundo nos oferecem. E amado, o mundo, eu posso dizer para vocês que ele não é bom, que ele não é mau. Ele tem nos oferecido aquilo que sacia a nossa carne. Ele tem oferecido aquilo que sacia a nossa carne enquanto matéria. Mas preencher o nosso espírito só pode ser o Senhor, porque Deus criou um lugar no coração do homem, e esse lugar só pode ser preenchido por Deus. E não há nada neste mundo que pode preencher o coração de um filho que Deus criou. Não há nada neste mundo que pode preencher o vazio que tem dentro do seu coração, a não ser o Senhor, a não ser o Deus que te criou e que te formou, amado. E muitas vezes nós buscamos
buscamos tantos artifícios nas coisas deste mundo. E quantas vezes nós demoramos para compreender que somente Deus pode preencher o nosso coração, que somente Deus pode preencher a nossa vida. E essa palavra tem que impactar o nosso coração, porque muitas vezes nós chegamos dentro da nossa casa e quando colocamos a nossa cabeça sobre o travesseiro, existe um vazio interior dentro do nosso coração. E muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Deus pode preencher, mas não queremos abrir o nosso coração para esta palavra, não queremos retomar o passo de volta para a casa do Senhor, no qual o Senhor tem nos chamado e nos convidado a cada instante, amados. E mais uma vez, perceba na sua vida aquilo que Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer nessa tarde, de vir aqui, no ambiente aonde você trabalha, somente para dizer para você que você é alguém especial, e que Ele tem esperado você dentro da sua casa, que Ele tem esperado você no lugar que Ele preparou para você, que Ele tem preparado um lugar no qual o mundo não pode conhecer, no qual a felicidade existe, e essa felicidade pode preencher o seu coração da essência de Deus. Amados, nós muitas vezes nós demoramos a compreender aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes na nossa vida, amado, nós vivemos coisas no qual não tem agradado o coração de Deus. Mas Deus, dessa tarde, em hipótese nenhuma, Ele quer condenar o nosso coração, mas Ele quer de uma forma especial revelar para você o quanto Ele te ama, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele é capaz de mover, mundo, céu e terra, para falar para você que você é um filho precioso dEle, e que o sangue dEle está revertido e foi para te curar e te salvar. Amados, que essa palavra possa impactar o nosso coração nessa tarde, que ela possa impactar a nossa vida e percebermos o quanto Deus nos ama a cada um de nós, e percebermos o quanto o amor de Deus é tremendo. Olha o que Ele é capaz de fazer dia a dia após a sua vida. Eu não sei qual é o lugar que talvez você tenha andado, eu não sei talvez como você tem chegado até aqui, mas uma coisa eu sei: se você está aqui nessa tarde é porque o seu coração anseia por Deus. Se você está aqui nessa tarde é porque o seu coração, ainda que você veio aqui por um convite, ainda que